Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Muito bem, turminha. Nossa aula de hoje será sobre substâncias e misturas. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para mais essa aula de Química. Vamos lá então, turminha, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos falar um pouquinho então sobre substâncias e misturas, de maneira que eu vou apresentar para você as principais diferenças entre a substância simples e uma substância composta. Também vamos verificar as principais características de uma substância pura e das misturas. E, finalizando a nossa aula, falaremos sobre os tipos de misturas. Muito bem, turminha, acompanha contigo aqui. Bom, o que é uma substância? Substância é qualquer espécie de matéria. Então, para ficar um pouquinho mais tranquilo da gente perceber, eu vou então mentalizar aqui agora que uma substância nada mais é do que um tipo de matéria. Belezinha? Tranquilo? Lembrando que nós já falamos sobre matéria, sobre as propriedades da matéria, as transformações da matéria nas outras aulas. Se você ainda não assistiu às outras aulas, dá uma pausa aqui, assiste as outras aulas primeiro, depois você vem aqui. Belezinha? Tranquilo? Então eu vou considerar que uma substância é um tipo de matéria, beleza? Muito bem. Bom, e aí eu posso dividir então em dois tipos de substância. A primeira é a substância simples. O que é uma substância simples? É aquela que apresenta apenas um elemento químico em sua composição. Então guarde isso aí. Substância simples, um elemento químico. Então, como exemplo eu tenho aqui, ó, N2, O2, carbono, grafite. Então, olha só a principal característica aqui. Ó. Eu tenho aqui a molécula do gás nitrogênio, N2. Então, perceba que só tem um elemento químico aqui, que é o nitrogênio, certo? Bom, elemento químico entenda como tipo de átomo, tá bom? Então, aqui, ó, O2, somente oxigênio formando aqui essa minha molécula. E aqui carbono, somente carbono formando aqui a estrutura do grafite. Belezinha? Bom, além da substância simples, eu tenho também a substância composta. Bom, a substância composta é aquela que apresenta dois ou mais elementos químicos em sua composição. Muito bem, vamos a exemplos aqui. Primeira molécula que eu estou trazendo para você aqui é a molécula de água. Então aqui eu tenho aqui hidrogênio combinado com o oxigênio, formando aqui a molécula H2O. Ok? Belezinha? Bom, CO2, que é a molécula do gás carbônico, eu tenho aqui o carbono combinado com o oxigênio, formando então essa molécula. Aqui, H2SO4 é a molécula do ácido sulfúrico. Então eu tenho hidrogênio, eu tenho o S, que é o enxofre, e tenho o O, que é o oxigênio. Então eu tenho aqui três elementos químicos combinados para formar aqui essa molécula do ácido sulfúrico. E por fim aqui eu tenho aqui uma outra molécula, né, um outro composto, que é o nitrato de cálcio. Então perceba que eu tenho aqui cálcio, tenho nitrogênio e tenho oxigênio combinados para formar esse meu composto. Belezinha? Bom, você percebeu que eu usei aqui alguns nomes aqui, como molécula, elemento químico. Então a gente precisa saber claramente a diferença entre um átomo, uma molécula, um elemento químico, antes da gente prosseguir. Então, atenção! Preste muita atenção nisso aqui, porque daqui para frente a gente não pode mais confundir o que é átomo, o que é elemento químico e o que é molécula. Então vamos lá. Átomo. Eu já falei para você nas aulas anteriores que o átomo é o principal, né? É o menor constituinte da matéria, ok? Bom, já quando a gente falar em elemento químico, a gente vai entender elemento químico como sendo os tipos de átomos, ok? Então eu tenho átomo de sódio, tenho átomo de ferro, tenho átomo de alumínio, tenho átomo de cloro. Então, os tipos de átomos são os meus elementos químicos, ok? E molécula, o que é molécula? Molécula nada mais é do que um agrupamento de átomos. Então, quando esses átomos se combinam, eles vão formar uma molécula. Então, a molécula é formada pela união de dois ou mais átomos, ok? Professor, ainda está um pouco confuso esse negócio. Beleza, vamos aos exemplos aqui. Ó. Preste atenção comigo aqui. Como primeiro exemplo, eu tenho aqui O2, que é o gás oxigênio, né? A substância gás oxigênio, e a gente vai analisar essa estrutura aqui. Preste atenção contigo aqui. Perceba que quando eu coloco para você a molécula de O2, só tem oxigênio ali, certo?
Então você está observando comigo aqui, só tem oxigênio, então eu tenho apenas um elemento químico, só um tipo de átomo, que é o átomo de oxigênio, o elemento oxigênio. Então, se eu tenho apenas um elemento químico, fica claro para mim que aqui eu tenho uma substância simples. Pronto. Agora, você observa que eu tenho um númerozinho aqui, ó, 2. É o índice, indicando que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho um elemento químico, somente um tipo de átomo, que é o átomo, é o elemento oxigênio, né? E eu tenho 2 átomos de oxigênio para formar essa estrutura. Belezinha, turma? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo? Olha só aqui, ó. H2SO4. Agora a minha substância é o ácido sulfúrico. Então, novamente, olhando aqui a minha fórmula H2SO4, eu tenho então hidrogênio, eu tenho o S, que é o enxofre, e tenho o oxigênio combinados para formar essa minha estrutura. Observe então que eu tenho agora 3 elementos químicos. Então aqui é a abreviação de elemento químico, né? Então eu tenho 3 elementos químicos, o que me dá a certeza aqui, me dá a entender que essa minha substância é uma substância composta. Composta por 3 elementos químicos. Ok, agora preste atenção aqui. Vamos fazer uma outra análise diferente. Observe que eu tenho aqui o índice 2 para o hidrogênio. O S não tem número nenhum aqui, significa então que eu tenho apenas 1. Quando o índice for 1, eu não preciso escrever, é facultativo. Eu escrevo se eu quiser, tá bom? E aqui eu tenho o índice 4 para o oxigênio. Logo, isso aqui me dá a entender então que eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de enxofre, certo? Não, errado. Preste atenção aqui comigo. Olha o índice aqui, turminha. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, significa que eu tenho no total 2 mais 1 mais 4. No total, você identifica comigo aqui, ó, 7 átomos para formar esta minha molécula de ácido sulfúrico. Conseguimos compreender, turminha? Tranquilo? Tá conseguindo entender comigo aí? Tenho certeza que tá. Vamos lá, então. Vamos para mais um exemplo, para a gente finalizar essa parte aqui, fica legal? Bom, eu tenho aqui como exemplo 3 o nitrato de cálcio, que é um tipo de sal. Então, vamos lá, turminha. Você observa que na estrutura aqui eu tenho cálcio, como não tem nenhum númerozinho aqui, a gente sabe que é 1. Eu tenho nitrogênio, 1 aqui também, e eu tenho oxigênio. Então, cálcio, nitrogênio e oxigênio. Novamente, eu tenho 3 elementos químicos, e novamente isso me dá a certeza que essa substância é uma substância composta. Composta pelos elementos cálcio, nitrogênio e oxigênio. Então, preste atenção aqui. Fazendo agora aquela minha análise para a gente saber o número de átomos. Perceba que eu tenho um índice 2 aqui, ó, fora do parêntese. O que está fora do parêntese vai multiplicar quem está dentro. Então, esse 2 multiplica o 3. Então, esse 2 vai multiplicar também o nitrogênio. Então, quantos átomos de cálcio? Bom, cálcio não está aqui no parênteses, então apenas um átomo de cálcio. O nitrogênio, aqui ó, um nitrogênio multiplicado por 2, então eu vou ter 2 átomos de nitrogênio. O 3 também está dentro do parênteses, então 2 vem aqui, multiplica o 3, então 2 vezes 3 são 6 átomos de oxigênio. O que me dá um total de 6 mais 2, 8, mais 1, 9 átomos para formar esse meu composto. Ok? Conseguimos compreender, turminha? Certeza? Tranquilo? Vamos prosseguir então? Então vamos lá contigo. Preste atenção aqui. Bom, já que nós estamos falando então em substância, nós podemos então verificar quais são as características de uma substância pura e diferenciá-las de uma mistura.
Preste atenção comigo aqui. Bom, uma substância pura, turminha, eu tenho apenas uma espécie química. Então observa comigo aqui, ó. Eu tenho aqui grupinhos formados aqui de duas bolinhas azuis, né? Duas bolinhas azuis, indicando aqui, ó, que eu tenho a mesma espécie química. Então todos os grupinhos são iguais. Então essa é a principal característica de uma substância pura, ter apenas uma única espécie química, certo? Agora, preste atenção em outro detalhe aqui. Se eu tenho só uma espécie química, eu posso dizer que a minha composição é definida, é fixa, certo? E como critérios de pureza, nós podemos identificar aqui o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. Propriedades que nós já trabalhamos na aula anterior, certo? Muito bem, agora vamos comparar com uma mistura. Preste atenção aqui nesse meu esquema representando uma mistura. Eu tenho aqui agora, ó, dois grupinhos diferentes, ó. Então eu tenho aqui as duas bolinhas azuis e tenho bolinhas azuis ligadas aqui a uma bola vermelha, ok? Então são duas espécies químicas agora, bolinha azul com bolinha azul, bolinha azul com bolinha azul, bolinha azul com bolinha azul. Mas eu tenho esse outro grupo aqui que é a bolinha azul com bolinha vermelha e outra bolinha azul. Então eu tenho aqui, ó, duas espécies químicas. Toda vez que eu tiver, então, duas ou mais espécies químicas, eu posso afirmar que eu tenho uma mistura. Então, duas ou mais espécies químicas no meu sistema, então eu tenho uma mistura. Bom, diferente, então, da substância pura, a mistura vai ter uma composição indefinida, porque essa proporção ela pode variar. E, consequentemente, também eu vou ter ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade variável. Não vai ser mais característico como da substância pura. Belezinha, turma? Estamos conseguindo compreender? Tenho certeza que sim, né? Então vamos lá. Bom, já entendemos então a principal característica da substância pura, principal característica da mistura. Reforçando, substância pura, apenas uma espécie química. Mistura, duas ou mais espécies químicas. Critérios de pureza, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Ok? Vamos lá então, vamos prosseguindo. Já que estamos falando então em misturas, eu posso comentar com você os tipos de mistura. Bom, como é que a gente classifica uma mistura? Depende das porções que eu consigo observar no meu sistema. Então eu posso ter uma mistura homogênea ou eu posso ter uma mistura heterogênea. Bom, vamos então começar pela mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma única fase. Apenas uma única fase, ok? Exemplo, eu tenho aqui água mais sal de cozinha. Preste atenção aqui. Quando eu coloco sal na água, a água consegue dissolver esse sal, consegue solubilizar esse sal, de maneira que eu já não consigo mais identificar o sal aqui no meu sistema. Então eu vou ter apenas uma porção observável, uma fase. Se eu tenho apenas uma porção observável, uma fase, fica então claro para mim que aqui eu tenho uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, eu tenho duas ou mais fases. Então, mistura heterogênea, eu tenho duas ou mais fases, de maneira, então, como exemplo aqui eu estou colocando para você água e óleo. Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou observando claramente a porção aqui do óleo e a água aqui mais abaixo. Então, como o óleo é menos denso do que a água, ele tende a ficar aqui na parte superior, a água mais abaixo aqui. Então, eu observo claramente duas porções agora. Se eu tenho duas porções, fica claro para mim que eu tenho duas fases. Se eu tenho duas fases, eu tenho, então, uma mistura heterogênea. Belezinha, turma? Conseguimos compreender? Então, guarda aí. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Mistura homogênea, apenas uma fase. Vamos prosseguindo então. Cuidado! Não confunda fase com componente. Eu já conversei com você que fase é aquela porção que eu consigo o quê? Observar, eu consigo enxergar, eu consigo visualizar lá no meu sistema. Já o componente é um constituinte, é uma substância que vai
que vai constituir, que vai fazer parte lá do meu sistema, ok? Então não confunda fase com componente. Muito bem. Então, para a gente diferenciar isso aqui legal, eu coloquei para você aqui um exemplo. Água, álcool, óleo e areia. Bom, vamos então desenhar esse esqueminha. Toda vez que aparecer assim para você, eu te aconselho a desenhar o esquema, que aí você tem uma visualização muito melhor. Então, eu tenho aqui o meu recipiente, estou colocando aqui a água, o álcool vai se diluir aqui na água, óleo é menos denso do que a água, então vai vir aqui por cima, eu vou fazer aqui de verde, então está aqui o meu óleo. E a areia é mais densa, tem a tendência aqui de ir para o fundo. Está aqui a minha areia. Pronto. Belezinha. Turma, fazendo aqui comigo, eu tenho então 3 porções que eu consigo observar. Se eu tenho então 3 porções que eu estou observando, fica claro para mim que eu tenho então aqui 3 fases. Certo? 3 fases. Se eu tenho 3 fases, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho um sistema heterogêneo. Bom, por que eu estou chamando isso aqui de sistema? Quando eu falo sistema, significa que eu estou olhando o todo, ok? Estou olhando tudo que tem aqui, estou olhando na sua totalidade. Agora, preste atenção comigo aqui. Estão formando esse sistema: água, álcool, óleo e areia. Se então eu tenho água, álcool, óleo e areia, significa que eu tenho aqui 4 componentes. Ok? Ficou claro então para você a diferença entre fase e componente? Fase eu consigo observar. O componente é quem constitui, é a substância que está formando o meu sistema. Ok? Vamos então ao exemplo 2 para isso ficar bem claro para você. Então agora eu tenho aqui uma mistura de água, açúcar e cubos de gelo. Então vamos supor que você levou um susto e alguém, para te acalmar, te deu lá uma água com açúcar e botou um gelinho para ficar mais saboroso. Então eu coloquei aqui água, o açúcar está dissolvido na água e eu tenho aqui cubos de gelo. Ok, então o que está acontecendo aqui nesse meu sistema? Eu consigo observar claramente aqui também que eu tenho 2 fases. A fase gelo, que eu estou conseguindo observar, e a água com açúcar aqui mais abaixo. Eu tenho 2 fases. Ah, professor, mas o gelo derrete. Gente, nós estamos observando neste momento em que nós temos o gelo. Já que aqui foi citado para nós cubos de gelo, significa que eles estão lá. É claro que uma hora eles vão derreter, mas nesse momento eu estou enxergando eles aqui, então eu tenho 2 fases. Então, nesse momento aqui, o meu sistema é um sistema também heterogêneo. Muito bem. Quais são os meus componentes? Água, açúcar, cubo de gelo. Gelo é água. Então eu vou contar essa substância aqui de novo? Não, eu já contei, só mudou o estado físico, é a mesma substância. Então eu tenho apenas 2 componentes. 2 componentes, ok? Então preste atenção aqui para não confundir fase com componente. Belezinha? Ficou claro isso aí para você, turminha? Beleza? Vamos prosseguindo então? Muito bem. Bom, considerando então que estamos conversando sobre misturas, eu vou aproveitar para te mostrar aqui os casos especiais de misturas homogêneas. Bom, quais são esses casos especiais? Eu tenho 2, a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Vamos falar então da mistura eutética. É aquela em que a temperatura permanece constante durante todo o processo de fusão, mas varia durante o processo de ebulição. Então, a mistura eutética, eu tenho a fusão constante e a ebulição variando. Então, vamos lá. Turminha, para você acompanhar comigo aqui bacaninha, eu vou te lembrar algumas coisas que nós já vimos na aula anterior. Você se lembra bem desse gráfico aqui.
nós falamos que esse gráfico aqui é o gráfico que mostra a mudança de fases, né? Então começamos com a fase sólida, depois eu tenho aqui o processo de fusão, onde eu tenho sólido e líquido, aí a ebulição, onde eu tenho aqui líquido mais vapor, e a partir daqui eu tenho vapor e gás, certo? Bom, turminha, então aqui, ó, quando eu tenho esses dois patamares aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, fusão constante e ebulição constante, significa que a minha substância é uma substância pura. Ok, agora no caso da mistura eutética, perceba que eu estou falando para você que a temperatura permanece constante no processo de fusão, mas varia no processo de ebulição. Então aqui na fusão nós vamos ficar constante e vamos variar aqui na ebulição. Então olha só, está constante aqui na fusão, mas houve aqui uma variação na minha ebulição. Então eu tenho um intervalo de ebulição. Toda vez que eu verificar um gráfico com esse aspecto aqui, eu posso dizer então com certeza que eu tenho uma mistura eutética, ok? Belezinha? Então grava aí, mistura eutética. A temperatura de fusão é constante, mas a ebulição é variável, ok? Bom, além da mistura eutética, eu tenho também a mistura azeotrópica. Mas antes da gente ir para a mistura azeotrópica, olha aqui um exemplo de mistura eutética. Por exemplo, aquela solda usada em produtos eletrônicos, ela é composta de 37% de chumbo e 63% de estanho. Essa liga metálica aqui é um exemplo de mistura eutética. Ela tem uma fusão constante, né, uma temperatura constante, porém a sua ebulição é variável. Belezinha? Bom, vamos prosseguindo então para o nosso próximo tipo de mistura. Bom, mistura azeotrópica. É aquela em que a temperatura varia durante o processo de fusão e permanece constante durante todo o processo de ebulição. Novamente, turminha, vamos lá. Verifica comigo aqui, ó. Agora nós temos aqui, ó, o processo aqui, ó, durante o processo de ebulição, eu tenho a temperatura constante e a minha variação vai estar aonde? No processo de fusão. Então, compara novamente aqui com a substância pura. Substância pura tem fusão constante, ebulição constante. A mistura azeotrópica, eu vou ter aqui uma variação na temperatura de fusão, né? Eu vou ter um intervalo aqui de fusão. Já a ebulição, ela vai ter a sua temperatura permanecendo constante aqui durante o processo. Ok? Belezinha? Bom, exemplo, se eu tiver uma mistura contendo 4% de água e 96% de álcool, eu consigo então ter aqui uma mistura azeotrópica, que terá uma ebulição constante, né, um ponto de ebulição constante, porém um intervalo aqui de fusão. Belezinha? Ok? Bom, vamos resumir tudo isso então, é muita informação? Vamos lá. Nós falamos então em misturas, não foi isso? Bom, eu disse para você o seguinte, ó, quando nós temos... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, você viu comigo aqui quando eu tenho um intervalo de fusão e eu tenho uma ebulição constante. Você também viu que eu posso ter uma ebulição variando e uma fusão constante. E se for os dois? Tem certeza que você está pensando, e se variar os dois? Então eu tenho aqui um intervalo de fusão e um intervalo de ebulição. Então antes da gente ir para o nosso resumão, se eu tiver aqui intervalo de ebulição e intervalo de fusão, aí não é um caso especial, é uma mistura homogênea comum. A gente chama de mistura homogênea qualquer, onde eu tenho variação durante a fusão e variação de temperatura também durante a fusão e também durante a ebulição. Belezinha? Tranquilo? Ok. Bom, vamos resumir tudo isso então, é muita informação. Falamos em misturas. Então vamos lá. Em resumo, eu tenho então que uma mistura apresenta duas ou mais espécies químicas. Eu posso classificar a mistura de acordo com o número de fases. Mistura heterogênea ou mistura homogênea. A mistura heterogênea tem duas ou mais fases. A homogênea tem apenas uma fase. Se tratando de mistura homogênea, nós podemos ter uma mistura homogênea comum, qualquer, ou eu posso ter aqueles casos especiais, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. A mistura eutética e a mistura azeotrópica são casos especiais. A mistura homogênea qualquer vai ter aqui a fusão e a ebulição
variáveis. Então, a temperatura varia tanto no processo de fusão quanto no processo de ebulição. A mistura eutética. Durante a fusão, a temperatura é constante. Durante a ebulição, a temperatura é variável. Já a mistura azeotrópica, eu vou ter aqui a fusão tendo uma temperatura variável e a ebulição tendo uma temperatura constante. Ok? Bacaninha? Beleza? Bom, e esse então aqui é o momento print na tela. Se você é meu aluno, isso aí vai estar disponibilizado para você lá nas nossas plataformas. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo também. E se você não é meu aluno, não tem acesso a esses slides aqui, fique à vontade para dar o seu print na tela agora. Printou a tela? Beleza? Vamos prosseguindo então. Vamos lá. Preciso então agora fazer o quê? Preciso saber como é que isso é cobrado de mim num exercício. Então vamos ao exercício de aprendizagem. Número 1. Preste atenção comigo aqui. O ferro é um dos componentes da hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo em alguns casos necessário um suplemento de sulfato de ferro 2, FeSO4. Nesse contexto, os termos sublinhados no texto acima classificam-se respectivamente como... E aí eu tenho aqui as minhas alternativas. Turminha, acompanha comigo aqui. Perceba que eu estou falando aqui, ó, no contexto. Então, ele começa citando para mim aqui que o ferro, ele é um componente, é um constituinte da hemoglobina, que é uma molécula orgânica, né? Então, a hemoglobina ela vai se combinar aqui com o ferro, é uma molécula lá do nosso organismo. Então, eu tenho aqui o ferro constituindo a hemoglobina. Nesse contexto, o ferro nada mais é para mim aqui do que um elemento químico que faz parte aqui da hemoglobina. E aí, também aqui nesse nosso enunciado, comenta-se que para vencer a anemia, pode ser que tenha necessidade de uma suplementação alimentar com sulfato de ferro 2. E a fórmula é FeSO4. Então eu tenho aqui novamente também o ferro como constituinte aqui desse meu composto. E aí observe que se eu tenho aqui constituindo essa minha estrutura ferro, enxofre e oxigênio, nós temos então aqui 3 elementos químicos. Se eu tenho 3 elementos químicos, significa o quê? Significa que eu tenho aqui uma substância composta. Então, nesse contexto aqui, o ferro e o sulfato de ferro 2 são para mim um elemento e uma substância composta. A alternativa correta, então, letra A de aluno bom, aluno do professor Nilson. Belezinha? Então vamos prosseguir aí. Questão número 2. Considere os sistemas materiais abaixo indicados. Então vamos lá, eu tenho um sistema constituído por alguns materiais aqui, por algumas substâncias, e eu quero analisar com você cada um desses sistemas. Analise a alternativa que apresenta apenas sistemas homogêneos. Então vamos lá, turminha. Preste atenção. Água e óleo é um sistema homogêneo? Não, é um sistema heterogêneo. Então esse aqui está fora, não me interessa. Areia e álcool. A areia não se dissolve em álcool, então formaríamos aqui 2 fases também. 3. Água e sal de cozinha. Opa, esse aqui me interessa. O sistema 3 me interessa porque eu sei que o sal ele se solubiliza na água, né? Se dissolve em água. Água e álcool. O álcool se dilui na água, então também é um sistema que me interessa. Gás carbônico e gás oxigênio. Turminha, presta atenção. Olha aí ao seu redor. Você consegue identificar onde é que estão as moléculas de gás carbônico e onde estão as moléculas de gás oxigênio? Não, então uma mistura gasosa também é uma mistura homogênea. Então eu tenho aqui 3, 4 e 5 como sendo o quê? Sendo misturas homogêneas. Então, qual é a opção que eu vou marcar?
somente 3, 4 e 5, letra E. De estudando com o professor Nilson, eu sou muito feliz. Belezinha? Tranquilo? Vamos prosseguir então. Questão número 3 para a gente finalizar essa nossa aula. O sistema constituído por água, areia e sal de cozinha é... Então vamos lá. Eu coloquei aqui o nosso recipiente, vamos reproduzir aqui. Água, ok. Areia, ok. Aqui a nossa areia. E sal de cozinha. O sal ele se solubiliza na água, se dissolve em água, então nós temos isso aqui. Quantas porções eu consigo observar? Então eu tenho aqui 2 porções, então são 2 fases. Se são 2 fases, já é certeza que o meu sistema é um sistema o quê? Heterogêneo. Pronto. Agora, quantos constituintes eu tenho? Eu tenho como constituinte a água, eu tenho como constituinte a areia e eu tenho como constituinte o sal. Então aqui eu tenho 3 componentes. Bom, então eu tenho que procurar uma alternativa que me dê aí que eu tenho um sistema heterogêneo com 2 fases e 3 componentes. Se eu observar direitinho aqui, ó, então sistema heterogêneo, 2 fases e 3 componentes, eu vou ver isso lá na letra D. Letra D de doido é quem não estuda química com o professor Nilson, ok? Turminha, conseguimos compreender esses conteúdos então? Então nós falamos hoje na nossa aula aqui sobre substâncias e sobre misturas. Aprendemos então a identificar o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, as principais características da substância pura e de uma mistura. Verificamos também os tipos de mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea tem lá os casos especiais, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Fizemos aí alguns exercícios e chegamos então ao final de mais essa aula. Turminha, assista essa aula quantas vezes for necessário, fique à vontade para procurar mais sobre esse assunto e, permanecendo alguma dúvida, entre em contato comigo, ok? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau!